Donos de 6 milhões de hectares de terra devem impostos à União 200 bilhões de reais. Para ocupar produtivamente essas áreas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra está lançando o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular. A reportagem é de André Giannucari. Se por um lado, a Lei Áurea pôs fim ao regime escravagista, por outro, acentuou desigualdades. Livres da senzala, os ex-escravizados não tinham para onde ir. Começava aí a reivindicação por um pedaço de terra. Uma luta que abarcou todos os menos favorecidos. A concentração de terras, ela é parte intrínseca da desigualdade de renda e da desigualdade econômica e da desigualdade social no geral, né? E tem razões históricas para isso. Então, primeiro que terra é patrimônio, né? Então, terra, ela é riqueza e ela gera renda. Além disso, se a gente voltar lá atrás na história brasileira, a gente vai ver que, ainda no século XIX, o acesso à terra ele foi restrito a processos de compra e venda mediados pelo Estado. Você teve uma lei de terras de 1850 que restringiu a colonização a quem tinha condições de pagar por essas terras. Durante a ditadura militar, os grandes latifundiários foram beneficiados pelo regime, o que, segundo o coordenador da Oxfam Brasil, gerou ainda mais exclusão. A partir da ditadura civil-militar, foi um investimento muito forte na modernização tecnológica, tendo como foco os grandes proprietários de terra, principalmente, né, o que fez com que o processo de concentração de terras no país se acelerasse muito, e você acabasse excluindo mais populações do campo e empurrando essas populações para a cidade. No começo deste mês, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra lançou o Plano Emergencial de Reforma Agrária Popular. O projeto quer assentar famílias em 6 milhões de hectares, cujos proprietários devem à União. Segundo o MST, a dívida ultrapassa 200 bilhões de reais. No nosso país, existem muitas terras e terras deveriam ser destinadas para a reforma agrária. No plano, a gente apresenta que entre os devedores da União, e aí nós estamos falando de grandes empresas devedoras da União, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os devedores acima de 15 milhões de reais, eles totalizam 62% do total das dívidas, né, desses devedores com a União. E existe no Brasil, né, cerca de 729 empresas que têm 6 milhões de hectares, só elas devem 200 bilhões de reais aos cofres públicos. A reforma agrária encontra respaldo na literatura científica. Um estudo realizado pelo Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, afirma que 10% dos imóveis rurais concentram a metade das terras no país. A reforma agrária é uma medida apresentada há décadas pelos movimentos sociais, entre eles o MST, para poder a gente enfrentar o problema da desigualdade social e da fome no nosso país. No entanto, agora, com a pandemia, todos esses problemas de acesso à alimentação por partes significativas da população que vive, especialmente nos bairros periféricos do nosso país, ela se torna alarmante. Então, por isso que o Movimento Sem Terra propõe o Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.